E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos aqui no canal, são 2 conteúdos diários. O primeiro 6 horas da manhã, segundo sempre, às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é sexta-feira, dia 1º de novembro, estamos iniciando mais um mês, que possa ser um mês abençoado para todos nós. Você, sua família, a gente consiga realizar todos os nossos sonhos. O mês mais importante da história do nosso Botafogo, final de Libertadores acontecendo esse mês, e também o Botafogo, quem sabe não, pode encaminhar ou concretizar o título do Campeonato Brasileiro. Tudo vai acontecer nesse mês de novembro, inclusive mês de novembro que é meu aniversário, hein? Domingo é meu aniversário, então no mês do meu aniversário talvez eu possa ver o Botafogo campeão da Libertadores e campeão brasileiro no mês do meu aniversário, domingo, hein? Domingo agora é o meu aniversário. Olha, neste conteúdo de agora temos alguns temas importantes. Eu quero falar mais um pouquinho sobre Libertadores, essa trajetória, recorde que a gente pode bater. Eu quero falar uma situação bem chata também, porque o Botafogo está investigando um possível tiro disparado no ônibus dos jogadores pela torcida do Peñarol. Pela torcida não, né? A gente não pode generalizar. Alguns marginais talvez possa ter dado um tiro no ônibus dos jogadores do Botafogo. E quero falar também sobre uma joia do Vasco, Ryan. Tá na mira do Lyon, mas pode passar no Botafogo antes, tá bom? Uma joia, uma promessa do Vasco, 18 anos. Quero falar um pouquinho também sobre esse jogador. E para fechar, já vou logo adiantando que eu vou fazer esse vídeo aqui para defender o Matheus Martins. Porque eu já tô vendo alguns torcedores, e quando eu vejo esses debates assim, eu trago para cá pra gente debater também. Já tem alguns torcedores do Botafogo que, ao invés de comemorar a final da Libertadores, tudo que a gente está vivendo com o Botafogo, liderança do brasileiro, tá pegando um pouco no pé do Matheus Martins. Ah, ele é fraco, tecnicamente é muito limitado. O Matheus Martins até agora não mostrou o seu potencial no Botafogo. Esse Matheus Martins é muito ruim. Então eu quero falar sobre o Matheus Martins, vou dar minha opinião, o que eu tô achando desse jogador até aqui com a camisa do Botafogo. Ele que não é titular, né? Ele é um reserva, tem algumas oportunidades no time do Arthur Jorge. Tá correspondendo? Porque o Botafogo pagou 60 milhões de reais no Matheus Martins. Vou dar minha opinião do que eu tô achando sobre ele e vocês vão opinar aqui nos comentários também. O que você tá achando até aqui do futebol do Matheus Martins? Mas antes, peço para vocês aquela moral, de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Se você quiser, se você puder, vire membro aqui do canal, R$ 2,99 ao mês. Participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, estamos na final da Libertadores, gente, comemore. Por favor, comemore. Eu tô vendo alguns torcedores do Botafogo ainda muito amargo. Não era para ter sido desse jeito, a gente sofreu com o Peñarol. O Atlético Mineiro jogou melhor contra o River Plate. O Atlético Mineiro jogou melhor, mas o Atlético Mineiro jogou com os titulares. Tira lá do time do Atlético Mineiro 5 jogadores titulares para você ver como é que seria o jogo contra o River Plate. O Botafogo tirou 5 jogadores do time titular por conta de pendurados, para evitar lesões. O Atlético Mineiro não. O Atlético Mineiro jogou contra o River Plate com o time titular. Eu quero ver você tirar 5 jogadores do time titular, aí eu quero ver se o Atlético Mineiro teria tido uma vida tão fácil como teve contra o River Plate, tá? Então comemore, esqueça o Atlético Mineiro, o Botafogo tá na final e a gente vai ganhar essa final. O Botafogo nessa Libertadores até aqui, 16 jogos, 7 vitórias, 6 empates, 3 derrotas,
56% de aproveitamento, 28 gols feitos, 16 sofridos, e o Botafogo pode bater um recorde bem bacana, tá? Ganhando do Galo na final, cara, o Botafogo pode se tornar a equipe campeã da Libertadores que se reergueu de um rebaixamento em menos tempo, tá bom? Por quê? Esse feito aqui, cara, eu acho até interessante e bacana, é do River Plate. O River Plate, ele foi rebaixado em 2011 e ganhou a Libertadores em 2015. Então, é a equipe que se reergueu de um rebaixamento em menos tempo, em 50 meses. Se a gente ganhar do Galo na final, o Botafogo vai ganhar uma Libertadores 45 meses depois de ter sido rebaixado no Campeonato Brasileiro. Lembrando que recentemente o Botafogo jogou a Série B. Então, bem bacana esse feito, né? Eu tava dando uma lida sobre isso. Falei, não, vou conversar com a galera lá, tava lendo, achei bem bacana isso em relação a essa situação. Agora vamos aqui para um lado chato, porque o Botafogo está investigando um possível tiro disparado no ônibus dos jogadores quando estavam chegando no Estádio Centenário por torcedores do Peñarol. Uma foto de uma das janelas do veículo mostra um buraco que muito se assemelha a de um disparo de arma de fogo. De acordo com a reportagem do Globo, o Botafogo levará o caso às autoridades responsáveis e o ônibus será objeto de perícia. Então, meu irmão, não sou perito, não sou nada, não vou opinar, vou esperar. Pelas imagens, você acha que isso aí foi tiro, foi pedrada? E se for tiro, vai acontecer o que com o Peñarol, Conmebol? Vai banir por 5 anos? Vamos ver se vai banir o Peñarol de competições internacionais por 5 anos. Porque se isso aí for um tiro, foi livramento. Poderia ter acertado alguém da delegação. Então, vai ter perícia para ver se isso foi tiro mesmo, se isso é pedra. E a gente vai aguardar aí para ver como é que fica essa situação. E eu quero conversar com vocês agora sobre um jogador do Vasco, que a Eagle Football, a empresa do John Textor, tá de olho, né, para reforçar o Lyon. Só que esse jogador tem chances de jogar no Botafogo antes dele ir para o Lyon, e essa informação é do Globo. Eu tô falando do atacante do Vasco de 18 anos, Ryan, o nome dele, tá? Ele foi indicado ao John Textor, a empresa do John Textor, a Eagle Football, pelo scout do Botafogo. O scout do Botafogo falou: John Textor, tem um cara lá no Vasco, 18 anos, bom de bola, e pode ser útil aí pro Lyon, e talvez esse jogador possa ser emprestado antes ao Botafogo. E uma coisa que chama atenção e talvez possa facilitar uma negociação é que ele tem contrato com o Vasco até final de 2025, até o final do ano que vem. Ou seja, no meio do ano que vem, ele já pode assinar um pré-contrato para depois sair de graça. Então isso talvez possa pesar na negociação, caso realmente ele queira sair do Vasco, e aí o John Textor, o Lyon, pode estar adquirindo esse atleta, tá? Olha, dando a minha opinião sobre o Ryan rapidamente, eu nunca parei de fato para assistir um jogo dele no profissional do Vasco. Ele é um canhoto, um atacante canhoto, 1,85 m de altura, 1,85 m de altura, passagens por seleções brasileiras de base, são 14 jogos e 8 gols nas seleções brasileiras de base. E ele no profissional do Vasco nessa temporada 2024 são 29 jogos, 2 gols e 1 assistência. Mas eu, sinceramente, eu vejo muita gente falando: isso aí é fraco, isso aí é fraco. Eu não vou opinar. Se fosse fraco, o scout do Botafogo não estaria indicando para o John Textor levar para o Lyon. Então a gente tem que aguardar, só tem 18 anos. Então eu não vou falar, é fraco. Então, vamos aguardar, ver o que acontece. Se ele vier para o Botafogo, a gente fala um pouco melhor sobre esse atleta. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Aí eu vou falar sobre o Matheus Martins. Já tem alguns torcedores pegando no pé, falando que é fraco. Vou dar minha opinião sobre esse atleta. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar. Peço pra vocês aquela moral, compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp
cheia de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, eu vou fazer um vídeo aqui para defender, eu vou fazer essa pauta aqui, esse assunto aqui, né, no vídeo, para defender o Matheus Martins. Ele que veio da Udinese da Itália para o Botafogo, tem 21 anos de idade, o Botafogo pagou 60 milhões de reais no Matheus Martins, e até aqui com a camisa do Botafogo são 14 jogos, a maioria vindo do banco de reserva, não é um titular do time do Botafogo, com 2 gols, 1 assistência, 2 gols contra o Flamengo, né? 2 gols contra o Flamengo no jogo difícil. Recentemente agora não vinha entrando, não sei se aconteceu alguma coisa. No clássico contra o Fluminense no Maracanã, ele foi um pouco fominha, não tocou a bola no tiquinho, e depois disso ele veio tendo menos oportunidades com o técnico Arthur Jorge. Na quarta-feira contra o Peñarol, ele voltou a ser titular contra o Peñarol na quarta-feira, e já tô vendo algum debate, né? Ele saiu, foi substituído, tomou um cartão amarelo, acho que ele foi substituído no intervalo, se eu não estiver falando besteira, no intervalo, para a entrada do Almada, né? Para a entrada do Almada, ele tomou um cartão amarelo, não estava voltando para marcar, um jogo bem ruim do Matheus Martins, e já gerou um debate. Tecnicamente é fraco, não valeu isso tudo que o Botafogo pagou nele, até agora ele não mostrou nada, esse Matheus Martins é ruim. Olha, quero dar minha opinião sobre isso. Ele é ruim? Ele é fraco? Ele é limitado tecnicamente? Cara, eu acho ele um jogador de muita personalidade. Ele é jovem, só tem 21 anos, de idade. Não mostrou de fato ainda o potencial que ele tem. Aqui no Botafogo ele ainda não mostrou realmente o potencial que ele tem. Vem tendo poucas chances, sem ritmo de jogo. Só que assim, ele protege muito bem a bola. Ele é um jogador muito interessante, né? Ele protege muito bem a bola. Taticamente, eu acho que ele tá perdido ainda um pouco nesse esquema do Arthur Jorge. Como eu disse, né? Tem que voltar para marcar algumas situações, né? Algumas situações desse esquema tático do Arthur Jorge. Ele ainda tá meio perdido taticamente. Entra sempre também para tapar buracos. Já jogou nas 3, né? Já jogou na esquerda, já jogou na direita, já jogou por dentro. E isso é bom, né? Porque ele é um jogador que faz essas 3 posições. Esquerda, direita, joga por dentro também se for preciso. Eu acho que assim, ele não se esconde, ele tem muita personalidade, por isso que eu gosto do Matheus Martins. Só que eu acho ele um pouco arrogante jogando, jogando bola. O que seria arrogante? Marrento. Mas isso é ruim? Não, eu gosto de jogador marrento, só que ele tem uma confiança muito grande, e às vezes ele acaba exagerando um pouquinho nessa autoconfiança. Então faz o simples, porque ele vai virar um bom jogador. Eu acho que ele vai virar um grande jogador fazendo simples, tá? Essa autoconfiança que ele tem, porque a autoconfiança dele. Então faz o simples que ele vai virar sim, tenho certeza que vai virar um grande jogador. Ponto fraco dele pra mim, cara. O ponto fraco do Matheus Martins: tomada de decisão. A hora do passe, a hora de você fazer um facão, a tomada de decisão do Matheus Martins, eu acho até que um ponto fraco nesse jogador. Agora, críticas, claro, tem que ter, a gente tem que avaliar, a gente tem que falar, mas acabou de chegar, tem que ter paciência, eu tenho certeza, eu confio muito no potencial do Matheus Martins, que vai dar certo aqui no Botafogo, principalmente na próxima temporada. Se você chegou até aqui, muito obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuida e fique com Deus. Boa sexta-feira. Tudo que for saindo relacionado ao Botafogo, 5 horas da tarde, eu tô de volta. Notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.